fugindo um pouco dessa coisa, de mercado da bola em relação a David Neres. Ia falar exatamente disso agora com o Bruno, mas toca lá, Tio. Manda ver. E Ayrton Lucas, cara. Eu queria falar o seguinte. David Neres, cara. A gente perdeu o Michael, cara de lado, né? E perdeu o Kennedy, um cara de lado. E a gente trouxe o cara de lado, que é o Marinho, né? Então eu acho que a gente tem que tentar botar o Marinho para jogar, fazer o Marinho entender o esquema do Paulo Souza e botar ele para jogar, porque ele no Flamengo até agora, ele não é nem sombra do que ele foi no Santos. Evidentemente que é outro time, outro ambiente, outra situação, mas potencial a gente sabe que o Marinho tem. E o David Neres é ali naquela posição. É pela direita com o pé esquerdo, né? A gente sabe disso. Então, a gente vai trazer um cara igual que a gente já tem. Tá certo? Será que seria inteligente a gente fazer esse investimento, né? Em relação a Ayrton Lucas, surgiu muito bem no Fluminense, né? Mas como lateral esquerdo. Ele não faz aquela função do terceiro zagueiro. Não é a característica dele. A função dele é lateral esquerdo. Ele avança muito, tem boa imposição na frente, cruzamento, chute a gol. Se o Flamengo quer um lateral esquerdo, agudo, tudo bem. Agora, se o Flamengo quer um terceiro zagueiro, desculpe, não seria ele, porque ele não faz essa posição. Eu queria que o Bruno comentasse sobre essas duas situações, né? Do Marinho e David Neres, que, na minha opinião, fazem a mesma função, e essa situação da Ayrton Lucas, que a gente teria em casa, né? Quer dizer, a gente teria o Ramon, para a gente trabalhar o Ramon para fazer esse tipo de função. Né? De terceiro zagueiro, esquece. O Ayrton Lucas não faria essa função. Essa é a minha opinião. O Bruno, para você poder pegar o trecho e comentar, né, essa situação do David Neres, informação aí do Gabriel Reis, o Papa, mais cedo, de que o Bertolucci estaria tentando intermediar e ajudar essa negociação do David Neres, lembrando que ele foi lá para fora por 12 milhões de euros, e o Bertolucci tentando, né, com que ele vindo para o Flamengo, que ele venha por uma temporada com uma opção de compra de 6 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos no final da temporada. Seria esse investimento que o Flamengo teria que fazer a princípio do salário dele, e aí eu não sei nem exatamente quanto é o salário. Se você puder, você que gosta de ver isso, Bruno, dá uma verificada aí para confirmar. A princípio, o salário dele, claro que o Flamengo iria negociar, o salário muito acima que ele ganha, iria negociar. Então, seria esse investimento inicial, e no final da temporada de um ano, o Flamengo teria a opção de compra de 50% dos direitos econômicos dele por 6 milhões de euros. A questão do Ayrton Lucas, o Júlio também trouxe a informação, muitas coisas ainda até mais tarde vão se confirmar, que ele está muito bem no Spartak lá de Moscou e não teria o interesse de voltar ao Brasil até o momento. Então, a princípio, essas são as duas informações sobre os dois jogadores que o Tio pontuou. Bruno, fica à vontade aí para você falar sobre o que o Tio falou e sobre esse complemento também. Ô Marquinho, 45 milhões de reais o David Neres. Muita grana. Essa questão do... Que ainda tem no meio disso tudo aí essa situação do Andrés Pereira, tá? O Tio falou isso hoje, 45, ainda tem essa situação que não foi resolvida, que é um dinheirão e aí o torcedor sabe o que o torcedor pensa, né? A grande maioria do torcedor, por ele, já dava uma recuada com o Andrés Pereira, pegava esse dinheiro e investiria aí nesses nomes que estão aparecendo, Bruno. Mas aí a gente vai cair no mesmo erro, né? A gente vai perder um jogador de meio para contratar alguém que nós já temos na posição. Eu não cometeria esse erro, não. Concordo contigo. Hoje, quem está atuando por ali é o Gabriel. Né? Quando o Pedro não joga, quem atua por ali é o Gabriel. E o Marinho, nesse formato de jogo do Paulo Souza com o Pedro em campo, é o reserva do Gabriel, ou seja, para atuar ali por onde, teoricamente, atuaria o David Neres. É um bom jogador,
né? Mas para mim não é nenhum cracaço de bola e para mim temos soluções dentro de casa. Eu entendo a insatisfação do torcedor com o Gabriel, também acho que ele tem perdido muitos gols, mas para mim ele continua sendo um cara muito decisivo. A questão dele ter feito lá um gesto para a torcida, depois beijou o escudo quando fez o gol. Eu entendo a insatisfação, mas repito, para mim é um cara decisivo, é um cara que a qualquer momento decide um jogo, decide um campeonato, e eu não falo só por conta de 2019, que seria injustiça a gente falar isso, porque ele continuou fazendo muitos gols, né, em todos os anos. Então, a questão não fica só em 2019, mas que ele precisa melhorar o aproveitamento, sem dúvida. Ele precisa continuar colocando as bolas para dentro, e ele sabe fazer isso, né? E eu acredito que ele vai encontrar esse melhor momento e que ele vai deslanchar. Então, hoje, eu não vejo necessidade de um jogador para aquela posição. Repito. Ô, Bruno, o Marinho... Oi. Só para fazer um complemento, já que você está nesse ponto que não vê necessidade, o Gustavo, eu ia falar exatamente isso. O Gustavo está aí falando. Quem dá 60 no Andréas, paga 45 no Neres, porque ele ainda pode se pagar. Você concorda? Pode complementar e continuar. Obrigado, Gustavo. Eu acho que são comparações que, para mim, elas não existem, né? Para mim, elas não existem. Se a gente olhar só para a questão financeira, sim, é só uma conta matemática. Você paga 45 e ainda sobram 15. Mas a conta não pode ser essa. A conta não pode ser essa. O Andrés é uma realidade no quesito, pode continuar no Flamengo. Ok, depois. O David Neres não existe nada. Não existe. Pode existir uma sondagem do Flamengo. Mas a chance real vai depender de alguns outros assuntos. Até da equipe russa aceitar o que o Flamengo está propondo, né? Os 50% como opção, dos 50% ao final do empréstimo. A gente não sabe se a equipe russa vai aceitar isso, como é que vai ficar a negociação. Mas eu acho que a comparação não vale, porque são jogadores de posições completamente diferentes. Se o David Neres vier para o Flamengo, vai existir um ganho. Mas eu acho que para aquela posição nós já temos opções. Então eu não vejo isso como prioridade. A questão do lado esquerdo, do Ayrton Lucas, eu concordo com o que disse o Tio. Ele teria que atuar como ala. Mas muita gente acha que atuar como ala e como lateral é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A única coisa que tem de igual é o lado do campo. Só isso. Mas a função tática, ofensiva e defensiva, elas são bem diferentes. E eu até estou pesquisando aqui, se eu encontrar eu trago, mas ao que tudo indica, como é que é o nome do time dele? Acho que é o Spartak. Né? O Spartak não atua jogando com 3 homens na linha de defesa, ou seja, ele não atua como ala, muito menos como um zagueiro, ele atua como um lateral esquerdo, que não é a mesma coisa de atuar como ala. Aí eu transfiro, o Tio foi da posição, então o Tio sabe exatamente o que eu estou dizendo, tem propriedade para dizer. Uma coisa é você atuar como lateral, outra coisa é você atuar como ala, outra coisa é você atuar como ponta, né? Tudo pelo mesmo lado. São funções táticas de ataque e defesa completamente diferentes. Eu gostava dele jogando no Fluminense, Marquinhos, gostava bastante. Era um jogador que, para mim, tinha bastante futebol. Mas hoje eu não acompanho a vida dele por lá. Me parece que está muito bem. E se está muito bem na Europa, dificilmente vai querer voltar. Como você mesmo disse, ele não tem o interesse. Ao que tudo indica, ele não tem o interesse de voltar. Então, quando o jogador não tem interesse em retornar, para mim ele é completamente uma carta fora do baralho. Porque aí nem vale a pena mais a gente tocar no nome de um jogador que não tem interesse em retornar para o Brasil. E faz ele muito bem, está ganhando em euro, está bem, está no primeiro escalão do futebol mundial. Dificilmente vai querer voltar. E é um jogador novo ainda. Tem muito a evoluir, tem muito a ser visto ainda pela Europa, né, Marcos?